pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está de volta aqui a Santa Maria, Rio Grande do Sul, depois de um tempo lá por Tubarão, em Santa Catarina. Nós temos um convidado super especial aqui para vir abordar um tema também muito importante, muito especial para todos nós. Então, deixa eu já sem delongas trazer aqui o nosso Jaldo Neto, tudo bem? Tudo bom, boa Henrique? Noite. Como vai? Boa noite, tudo bem, boa noite, tudo ótimo. pessoal. Então, deixa eu só passar aqui para o pessoal. A gente vai vivendo, né? Eu vou te chamar de Geraldinho, que é a forma que a gente tem. Primeiro, agradecendo por você aceitar vir aqui compartilhar com a gente. E nós estamos vivendo momentos no Brasil, no mundo, tudo mais, referentes à movimentação que já era esperada dentro da transição planetária, de andarmos para frente, adiante. E até compartilhei um tempo atrás, Geraldinho, esse mesmo tema trazido na ótica do nosso palestrante, agora me fugiu até o nome dele, do Haroldo Dutra Dias. Ele comentou todo esse livro do Chico, através do Humberto de Campos, e a gente queria também ver a sua visão, a visão do Chico, o que ele compartilhava com você a respeito desse tema. Então, fica à vontade, pode abordar. A casa aqui é sua. Tá, muito obrigado, Henrique. A gente pode fazer também tanto uma apresentação quanto perguntas e respostas. O que você prefere? Você pode ir explanando, eu vou pegando aí os comentários do pessoal, vou também trazendo alguns questionamentos, pode ser bem tranquilo, como você for tocando. Você vai me permitir de compartilhar, então, o trabalho? Só um minutinho. Veja se aparece aí. Aparece. Aparece? Tá aqui na tela. Isso. Tá. Então, gente, a gente vai falar um pouco, e vocês fiquem à vontade de perguntar, de interromper, tá certo? À medida que a gente for transmitindo os conhecimentos espirituais que vieram através de Chico Xavier. O principal é justamente o livro de Humberto de Campos, que traz o nome da live. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente já fez vários estudos sobre o assunto na TV Saber Espiritismo, no YouTube, e também no Meta Facebook do Portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar, e da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Este livro é um dos principais livros de Chico Xavier, que foi psicografado em 1937 e publicado em 1938. E logo no início, nós temos a figura de Jesus conversando com Eliu. Ele veio à Terra logo antes do século XV, não é? Aliás, durante o século XV, antes do século XVI, e apontou para a região das Américas. E eles se dirigiram para a América do Sul. E ao chegar na América do Sul, que naquela época era uma vasta região ainda quase inabitada, não é? A não ser pelos silvícolas e algumas poucas civilizações na América Central e também no norte da América do Sul, como, por exemplo, os maias, os incas e os astecas. Mas, no caso do Brasil, eram ainda silvícolas bastante simples. E Jesus mostra a grande parte da América do Sul e fala para Eliu: na região do Cruzeiro
se realizará a epopeia do meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. E aqui é uma palavra muito importante, porque a seguir ele diz assim: as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. E como nós estamos aí, justamente nesses embates políticos tão acalorados, né, que dividiu a população brasileira em dois grandes núcleos, nós temos que, apesar de todas as dificuldades, considerar esta frase de Jesus. Esta frase, notem bem, não é de Chico Xavier, não é do espírito de Humberto de Campos, não é? Ela foi trazida por Humberto de Campos dos anais da espiritualidade maior, onde ele acessou essas informações para trazer na década de 30 através da psicografia de Chico Xavier. E ele é muito claro: as injunções políticas terão no Brasil atividades secundárias. Então, qual que é a atividade primordial, o selo primordial do Brasil, segundo a ótica do próprio Deus? Ele vai dizer: acima de todas as coisas, no solo santificado e exuberante do Brasil, está o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. E, de fato, minha gente, o coração do Brasil, o coração do nosso povo, é esse coração simples, generoso, fraterno, solidário, não é, que acolhe os povos de todas as procedências. E mais adiante ele vai dizer que aqui, não é, no coração do mundo, seria o lugar onde todos os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. Então a gente tem isso muito claro, não é? Essa é a missão do Brasil, ser a pátria do Evangelho de Jesus, trazendo o sinal da fraternidade universal como a sua marca. E, de fato, nós vamos ver que, desde sempre, o Brasil tem recebido todos os povos emigrantes que imigraram para aqui com muita fraternidade, com muito acolhimento. Isso desde os idos da sua própria fundação como nação, quando os portugueses aqui chegaram em 1500. Então, nós já vamos aí para 523 anos, quase, não é? No ano que vem, da chegada dos primeiros portugueses. Depois vieram outros povos também. Os portugueses, naturalmente, encontraram aqui os silvícolas. Nesse livro, ele fala da simplicidade dos espíritos que estavam encarnados aqui naquela época, que eram espíritos em prova, não é? Não eram espíritos primitivos, eram espíritos em prova, que estavam aqui aprendendo a simplicidade, receberam também com fraternidade os portugueses. Logo depois vieram os negros de África, que estavam em expiação, tinham sido, o livro explica, tinham sido senhores feudais por quase 1000 anos na Europa, abusando da sua autoridade, abusando dos servos, e por isso mesmo renasceram na África com vamos dizer assim, o resgate necessário de suas próprias consciências. Por isso foram submetidos à escravidão, mas aceitaram a prova, aceitaram a expiação com humildade
e trouxeram também à pátria brasileira uma noção muito grande de fraternidade, de simplicidade, de humildade, que viria como que chancelar a alma brasileira. E depois, nos séculos vindouros, vieram os árabes, libaneses, os europeus, italianos, poloneses, russos, os próprios hebreus, judeus, né? Os ingleses, espanhóis e outros de outras nações europeias. Depois, mais tarde, vieram os asiáticos, os japoneses, em primeiro lugar, depois os chineses, depois os coreanos. E mais recentemente, nós tivemos também uma imigração grande de sírios, de afegãos, de argentinos, também bolivianos, venezuelanos, e isso tem ocorrido desde sempre, o Brasil recebendo este influxo migratório de outros povos que se integram naturalmente à alma dos brasileiros. Isso a gente vê, não é de hoje, então, que se tem isso, é desde sempre. Desde sempre, não é de agora, não é? Você veja que essa é uma característica do Brasil, de receber muito bem os povos de outras terras, de outras culturas. Ontem mesmo nós recebemos na casa de Chico Xavier um indiano que mora no Brasil há 25 anos. Fala português fluentemente, ele ainda se veste respeitando as suas tradições indianas, ele é hindu também na sua religião, e esteve nos visitando na casa de Chico Xavier e falou muito bem sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo no Brasil, sobre a obra de Chico Xavier, que ele viu aqui um grande sinal de presença da espiritualidade dentro da compreensão que ele tem da mediunidade segundo as tradições hindus. Bom, uma coisa importante que a gente vai tirar desse livro é que Jesus vai revelar também, em determinado momento, depois que o Brasil havia sido já instituído como uma nação, que ele chama o espírito de Ismael, não é? Lá lá se reproduz a conversa que ele tem com Ismael. Ele diz: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia. Lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Vejam bem que aqui é muito importante, porque, primeiro, ele chama um dos filhos de Abraão. Então, vejamos a ascendência judaico-cristã no Brasil, né? Jesus, naturalmente, o grande mestre dos mestres, que trouxe ao mundo o evangelho de seu amor e de sua sabedoria, inaugurando o cristianismo no mundo, dentro, naturalmente, da corrente judaica, tendo em vista que ele havia encarnado na terra entre os hebreus, entre os filhos de Israel, e um dos patriarcas do mundo hebraico é justamente Abraão, o primeiro grande patriarca, que vai viver onde hoje são as Arábias, na época como descendente de Sem, que era o filho de Noé,
Daí a expressão semitas, não é? Os semitas são descendentes de Sem, que era filho de Noé. Então, Abraão é um dos semitas, é o primeiro grande patriarca do povo hebreu, e ele tem 2 filhos. O primeiro, que é Isaac, que nós sabemos ser uma das encarnações de Chico Xavier, e o outro, o Isaac foi filho de Sara e Abraão, e o outro foi filho de Abraão com Abel, que é justamente Ismael. Então vejam bem, como que o Brasil está ligado espiritualmente a este mundo, a essa corrente de pensamento que veio lá de Capela, né, judaico-cristã. Temos como o nosso guia, o guia do Brasil, o Espírito de Ismael, que é o ministro do Cristo para a sociologia terrestre. Então, é muito curioso isso, porque sendo ele ministro do Cristo para a sociologia terrestre, Jesus escolhe justamente Ismael para ser o guia do Brasil, para que aqui todas as correntes de etnias diferentes do mundo inteiro pudessem viver em paz, em harmonia, independentemente de sua origem, de sua crença religiosa, de seu background sociocultural, né, de sua nação de nascimento. Todos vieram para cá e foram acolhidos por Ismael com esse influxo, com essa preponderância da fraternidade. E do outro lado, Isaac, também filho de Abraão, vem encarnar no Brasil como Chico Xavier, fazendo essa dobradinha, Ismael no mundo espiritual e Chico Xavier na Terra durante o século XX e início do século XXI. Posso, Geraldo, fazer só um adendo nessa sua explicação? Talvez muitas pessoas até estão vindo a primeira vez aqui no canal também. Eu sou formado em engenharia civil e durante muitos momentos eu acabei transplantando árvores. E quando você transplanta uma árvore, ela precisa ir inteira, raízes, tronco, copa. Isso. E quando ele transplanta essa árvore, vem tudo, vem completa. Exatamente. E é isso. Você falou tudo, viu, Henrique? Porque, olha, ele fala aqui, para aí, não é para o Brasil, transplantei a árvore da minha misericórdia. E é toda essa origem, não é? Que ela é, naturalmente, não somente dos grandes vultos do cristianismo, e o próprio fundador do cristianismo, que é Jesus, mas antes de Jesus, toda a sua árvore genealógica dentro do mundo hebreu. E nós sabemos, pelo livro pelo livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que os hebreus são um dos 4 povos degredados de Capela. Então, essa raiz é mais profunda do que a gente imagina, né? No fundo, nós estamos revivecendo aqui no Brasil ensinamentos que nós todos recebemos muito antes da própria terra, lá em Capela e, quiçá, também em Sírios. Uma vez que o próprio Espírito de Emmanuel também revela no prefácio e na abertura do livro Renúncia que nós temos profundas ligações com um dos planetas que orbita o sistema estelar trino de Sírios. Então, isso que você citou aí, né, essa árvore com as raízes, com toda a sua estrutura, a gente pode aí lançar o olhar para dezenas de milhares de anos para trás, que precede, inclusive, as civilizações terrestres que nós conhecemos. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é que os patrimônios dessa árvore de misericórdia, de amor e sabedoria, viessem para cá intactos, né? Como você mesmo falou, a árvore tem que vir inteira para ela dar os seus frutos. E qual que é o ideal sacrossanto, como diz aqui Jesus, da sua doutrina? É justamente
os deveres espirituais e também as responsabilidades espirituais vinculadas ao seu evangelho de amor, que estão sendo, desde o início da fundação da pátria brasileira, estão sendo destinados para os séculos futuros. Veja bem, a missão do Brasil diante dos séculos futuros e diante do concerto das outras nações. Porque ele diz aqui, com os quais, esses deveres, né, com os quais abrirás, Ismael abrirá para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ora, nós sabemos que a sagrada revivescência do cristianismo, que é o Consolador prometido pelo Cristo, aquele que viria nos fazer lembrar de tudo quanto ele havia nos dito e nos explicaria todas as coisas, nada mais é do que o Espiritismo cristão, codificado por Allan Kardec e exemplificado por Chico Xavier. Além disso, nesse livro mostra que a preparação do Espiritismo no Brasil se deu bem antes, no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, quando Ismael encaminha para o Brasil médicos homeopatas ilustres que começaram a estudar os ensinos de Hahnemann e que vão, de certa forma, preparar o caminho do espiritismo no futuro do Brasil. E eles acabam trabalhando aqui já no século XIX com transes mediúnicos de elevado alcance, chegando ao Brasil e difundindo no século XIX ainda a famosa homeopatia. Então, olha só, a homeopatia precede a chegada do espiritismo no Brasil através dos médicos homeopatas que para cá vieram, guiados por Ismael. E quando vieram os fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, das irmãs Fox, esses fenômenos não passaram despercebidos. E já em 1853, veja bem, antes mesmo de Kardec começar o estudo dos fenômenos espíritas em Paris, coisa que ele somente vai fazer a partir de 1854, já em 1853, portanto, um ano antes de Kardec trabalhar no Brasil, na França, aqui no Brasil, um pequeno grupo de estudiosos dos fenômenos espirituais ocorridos com as irmãs Fox em Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte, já havia se estabelecido. E assim, no livro fala também que, a partir de 18 de abril de 1857, com Allan Kardec, que depois viria a ser Chico Xavier no Brasil, no século seguinte, lança o Livro dos Espíritos na França, contando com a colaboração de Gabriel Delane, de Camille Flammarion e, mais tarde, de Leon Denis. O livro fala que essas falanges todas do infinito se prepararam para interessar no Brasil um grande número de estudiosos, a partir dos médicos homeopatas, a partir desses primeiros grupos que se formaram no estudo das manifestações espirituais. São eles também que vão, esses espíritos ligados ao Cristo, que vão inspirar, em 1871, a Lei do Ventre Livre, dando liberdade a todos os filhos dos escravos. São eles também que vão inspirar, em 1889, a primeira bandeira da República Brasileira, e também vai ocorrer em 1889, a preparação do ambiente por Ismael, lá no Rio de Janeiro, para que o médium Frederico Júnior pudesse transmitir a palavra póstuma de Allan Kardec, dando instruções
aos espíritas brasileiros e incentivando-os ao estudo, à caridade e à unificação. E ele mesmo se preparando para vir mais tarde, como de fato veio na pessoa de Chico Xavier. Um ponto interessante que nós vamos ver no livro, que é a revelação que foi também Ismael quem preparou a reencarnação de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que havia vindo à luz, nascido no Brasil em 1831. Lá no livro conta essa parte dizendo o seguinte: antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado aqui no Brasil, portanto, o reinado de Dom Pedro I, aliás, desculpa, o reinado de Dom João VI, não é? Como rei do Brasil, e Ismael reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta e organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Então ele reúne todos os seus colaboradores e quando Dom João VI estava terminando a sua existência, o seu reinado, ele que havia vindo para o Brasil no princípio do século XIX, não é? Fugindo das invasões napoleônicas na Europa, trouxe toda a família real, inclusive a sua mãe, Dona Maria I, sua esposa e seus filhos, e aqui, então, no mundo espiritual, Ismael vai reunir todas as falanges dos seus cooperadores e vai dizer: irmãos, o século atual, quer dizer, o século XIX, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Então, ele já sabia que o Espiritismo chegaria na França alguns anos depois, né? Cerca de 25 anos depois, 26 anos depois, ou 30 anos depois, com o trabalho de Allan Kardec. Nestes 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, 100 anos ligados ao século XIX, nada mais foram do que movimentos preparatórios. Inclusive, a chegada do Espiritismo no mundo através da França, nada mais foram do que movimentos preparatórios para o século XX, que seriam 100 anos depois que haveriam de vir. Inclusive, ele prevê as rajadas de morticínio e dor que avassalariam a Terra no século XX. Ele diz assim: as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, ou seja, no século XX, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. E, de fato, nós tivemos uma série, depois que Allan Kardec desencarna, nós tivemos uma série de problemas e de guerras, não é? Logo depois que Kardec volta ao mundo espiritual, em 1869, no dia 31 de março, nós temos a Guerra Franco-Prussiana, que levou a Europa a uma grande fome no final do século XIX. Nós temos a Guerra russo-japonesa, onde toda a esquadra russa é destruída. Nós temos o início do século XX, com a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial, levando à morte milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Nós temos a Revolução Russa comunista, que leva a um morticínio tremendo na Rússia, a grande pandemia da gripe espanhola entre 1918 e 1920. Nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, que leva a uma grande depressão econômica nos anos 30. Nós temos a Guerra Civil Espanhola, que persegue os religiosos, matando padres e freiras nos conventos, mosteiros e igrejas, instaurando uma ditadura do general Franco. Nós temos também o início da Segunda Grande Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo na Alemanha,
ascensão do fascismo na Itália, a ascensão do imperialismo japonês na Ásia, não é? Depois disso, nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou com a conflagração nuclear entre os Estados Unidos e o Japão, com as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, e depois as guerras da Coreia, a Revolução Cultural Chinesa, que matou, ao implantar o comunismo na China, matou mais de 90 milhões de chineses. Nós temos a guerra do Sudeste Asiático, com os franceses inicialmente sendo vencidos, e depois também a guerra do Vietnã com os Estados Unidos, e aí as questões que ocorreram também no Oriente Médio, né? A guerra entre o Irã e o Iraque, as invasões norte-americanas, 2 delas no Iraque, a invasão também do Iraque no Kuwait, a guerra civil da Síria, a guerra civil do Iêmen. Olha quanta coisa, como disse aqui Ismael, quantas rajadas de morticínio e de dor avassalando a alma humana no século XX e forçando a migração desses povos para o Brasil, não é? O Brasil, esse tempo todo, tem recebido imigrantes de toda a natureza, e mais recentemente também na América Latina, com o acirramento das ditaduras do proletariado na Nicarágua, na Venezuela, os problemas da Argentina, da Bolívia, também trouxeram para cá um grande número de habitantes desses países. E nessa ocasião, voltando lá no início do século XIX, Ismael chama Bezerra de Menezes e dá a ele uma missão sublime, que era de reunir sob a sua orientação todos os esparsos esforços de conhecimento da espiritualidade. E assim, de fato, Ismael vai concentrar na figura de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes todos os seus esforços para a difusão do espiritismo, como o próprio Ismael havia dito, como preparatória do que viria no século XX. O que nós sabemos que veio no século XX? A própria reencarnação de Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec como Chico Xavier, multiplicando a sua obra a 100 por 1. Porque, como Kardec, ele vai escrever cerca de 33 livros, se a gente considerar cada volume, cada ano da Revista Espírita um livro, e como Chico Xavier, até hoje, 541 livros já foram publicados da sua mediunidade. Então, Bezerra de Menezes é aquele espírito que vai dar segurança dos movimentos esparsos do espiritismo no Brasil, e a partir de 1886 ele se põe à tarefa. Em 1895 assume a posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, através da Federação Espírita Brasileira, desencarnando no dia 11 de abril de 1900 e deixando já consolidada a obra para que pudesse ser cultivada e expandida nos anos seguintes, com a própria chegada de Chico Xavier. Nessa época do livro, Jesus vai afirmar: na pátria dos meus ensinamentos, que é o Brasil, o Espiritismo será o cristianismo redivivo ou revivido na sua primitiva pureza. Podem as inquietações da terra separar trabalhadores, mas onde se ergue a flâmula luminosa Deus, Cristo, amor e caridade, a obra permanecerá. Olha como isso é atual, não é? Nós estamos vivendo um momento de grande separação dos trabalhadores do Cristo em todas as escolas religiosas. Mas nós Geraldo, temos... eu queria também, desculpa te interromper, mas eu acho importante, só para o pessoal que está assistindo, para a gente entender, assim, a gente falou da árvore, que ela veio inteira, tudo isso, e veio
Chico, veio o Dr. Bezerra, veio, vamos dizer, toda essa galera veio para o Brasil. E aí você está chegando quase na gente hoje aqui. Nós viemos também, nós estamos aqui. Então, nós somos parte disso também, porque muitas vezes a gente fala assim, eles fizeram isso lá, foi isso lá, quando na verdade foi a gente que fez isso lá e a gente está aqui nesse momento participando disso de forma mais... Eu queria trazer isso só para reflexão de todos, para a gente entender que nós também estamos vivendo isso e participando disso. Nós todos somos dos chamados, não é? E é preciso a gente entender que esse chamado tem um propósito e que nós devemos cumprir com esse propósito, né, Henrique? Então, cada um de nós é peça integrante desse grande roseiral, vamos dizer assim, de trabalhadores que foram chamados pelo Cristo, cada um dentro da sua escola religiosa, dentro das suas afinidades filosóficas, dentro das suas atividades também de crença, de conhecimentos também de ciência, para que nós desempenhássemos juntos aqui essa grande obra de renovação que não se circunscreve apenas ao Brasil. Note bem, o Brasil, o Cristo, Ismael, Chico Xavier, Dr. Bezerra, concentraram-se aqui para que os frutos pudessem nascer, se multiplicar e dar, vamos dizer assim, frutificação a 100, a 1000 por um, preparando o caminho do futuro da humanidade, né? Que o Brasil tem um papel no futuro da humanidade. E aqui, embora separados aparentemente, de forma ideológica ou de forma de crença, de religião, de conhecimentos, nós temos que ter em mente esta bandeira que está lá nesse livro: Deus, Cristo, amor e caridade. Se a gente tiver essa bandeira nas nossas vidas, Deus, Cristo, amor e caridade, a obra permanecerá. Então, a obra está nas nossas mãos. Você falou muito bem. A obra hoje está nas nossas mãos aqui na Terra. Mas para dar cabo ao cumprimento dessa obra, nós temos que seguir esse roteiro aí: Deus, Cristo, amor e caridade. E ele também vai dizer que todos os espiritistas do país, isso Humberto de Campos relatando, né, se reúnem pelas afinidades na obra comum, e os seus ascendentes têm ligações com as mais obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos semelhantes. Então, nós temos que abraçar aí também os nossos irmãos que trabalham no campo da Umbanda, por exemplo, que que são os conhecimentos afro-brasileiros, né? Essa miscigenação de culturas africanas com as culturas cristãs brasileiras, em nome do Cristo, que é expressa na Umbanda, e que esses humildes trabalhadores também estão dentro dessa obra, como os Pretos Velhos, as Mães Marias, né? Que têm também ajudado tanta gente. Lá, em abril de 1920, o médium Albino Teixeira, que era integrante do grupo mediúnico da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, vai receber uma mensagem do próprio Espírito de Ismael. Quem quiser pode conferir no Reformador, que é a revista da Federação Espírita Brasileira, no mês de abril de 1920, onde ele escreveu: a árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo no meu espírito a esperança de que breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e perdão. E, de fato, né, se a gente pensar aqui, isso é profético,
porque apenas 7 anos depois, Chico Xavier começaria, de fato, a trabalhar com a sua mediunidade, com o Cristo e o Espiritismo, dando esses frutos sazonados de amor e perdão, e dos quais hoje, nessa grande árvore, não é, do Evangelho Redivivo, que é a doutrina espírita cristã, nós já colhemos 541 livros até hoje. Bom, alguma questão, Henrique, ou podemos prosseguir? Não, pode prosseguir. Eu ia fazer só um adendo ali, que o Emmanuel, não nesse livro, mas ele comentou que você falou da Umbanda e diversos outros movimentos que a gente tem, esse abraço cultural no Brasil. Ele comentava, vocês muitas vezes vão se perder nas palavras, vão estar falando das mesmas coisas, indo para os mesmos destinos. Isso. Então, só para a gente entender que tudo interconectado, mas eu gostei que você trouxe isso para a gente entender que a espiritualidade, o espiritismo, ele todo é infundindo com todas as culturas, com todas as linhas que a gente entende. E o Emmanuel explicava isso também para a gente. Nós vemos também o seguinte, no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte, isso é muito importante para que a gente entenda que, claro, a doutrina espírita é uma doutrina que tem os seus fundamentos, os seus princípios básicos, mas ela não pretende ser a doutrina religiosa dominante do mundo. Ele próprio diz o seguinte, o Espiritismo ele não veio combater religião alguma, nenhuma outra religião é seu inimigo. O inimigo do Espiritismo é o materialismo. E contra ele nós temos que lutar com todas as armas possíveis, porque é o materialismo o grande problema da humanidade. É através dele que vêm os grandes males, como o orgulho, a vaidade, não é? O egoísmo. E nós temos que, sim, destruir o materialismo. Na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, com muita propriedade, que a geração dele não veria o espiritismo florescer, que ainda seriam necessários 2 ou 3 gerações de incredulidade. E essas gerações iriam ainda vivenciar o materialismo nos seus propósitos. Então, a primeira geração de 50 anos, eu já citei, que foi da morte de Kardec, 1869 até 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial e com a pandemia da gripe espanhola. A segunda geração de incredulidade é justamente a que começa com a pandemia da gripe espanhola, passa pela Grande Depressão dos anos 30, pela Segunda Guerra Mundial, e vai chegar a 1969, com o homem pisando na Lua pela primeira vez, saindo do solo terrestre, né? Divisando outras plagas do universo, e, sem dúvida nenhuma, que essas duas tiveram a característica materialista. A grande característica desses 2 períodos de 50 anos foi justamente a guerra, o morticínio, a destruição. E uma terceira geração de incredulidade, que foi a data limite, segundo Chico Xavier, né, que começa na data que o homem pisou na Lua e terminou em 2019, foi aquela que nós corremos o risco de novamente cair numa terceira guerra mundial. Graças a Deus nós vencemos essa tentação, nós não nos entregamos ao morticínio e à guerra nuclear, que seria devastadora, não é? Nós tivemos grandes momentos críticos disso acontecer, mas não aconteceu, mas ainda foi uma geração de incredulidade, conforme previsto por Kardec. Foi a terceira geração de incredulidade. Então, Kardec coloca que nessas 3 gerações haveria esse fermento de incredulidade, que só seria vencido na 4ª geração, que ele chama a nova geração, aquela geração que viria elevar a humanidade terrestre a uma compreensão mais alta da sua espiritualidade.
onde haveria a destruição do paradigma materialista e a construção final e definitiva do paradigma espiritualista. E isso nós já estamos vivendo, porque nós já estamos no 3º ou 4º ano dessa nova geração, né? Que ela começou em 2019, portanto, 2020, 21, 22, o ano que vem, 23, já é o 4º ano dessa nova geração. A gente poderia, Geraldo, falar que essa geração, essa 4ª geração, é toda essa multidimensionalidade que a gente está vivenciando, está tendo conhecimento e mais contato, mais a fundo hoje. Sim, inclusive com os irmãos extraterrestres, com as civilizações mais avançadas, né? É essa geração, segundo Chico Xavier, que através da ciência descortinará para nós todos um mundo imenso, um destino imenso diante do universo. Quer dizer, a gente vai deixar de olhar para o nosso próprio umbigo terrestre, ou para o nosso próprio umbigo brasileiro, não é? Para compreender que nós fazemos parte de uma civilização universal, que somos uma família, irmãos uns dos outros, também de outras civilizações extraterrestres. Mas veja como que esse processo foi lento e gradual, não é? No caso do Brasil, especialmente do Brasil, que é o nosso objetivo aqui de estudo, na primeira geração, que é aquela que viveu entre 1869 e 1919, nós podemos ver a semente do Espiritismo brotando e crescendo no Brasil, florescendo aqui no coração do mundo e pátria do Evangelho, com a ação dos grandes pioneiros, como o já citado Bezerra de Menezes, mas outros também, como Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanufo, Cair Barchutel, Batuíra, Inácio Bittencourt, Leopoldo Cirne, Albino Teixeira e a médium Aura Celeste, que se chamava Adelaide Augusta Câmara. Na segunda geração, que é aquela que vai de 1919 até 1969, nós podemos identificar o crescimento dessa árvore frondosa, né, que já tinha raízes fortes no século XIX e que vai dar frutos pelo cêntuplo, pela mediunidade gloriosa, por exemplo, a mediunidade de materialização de Ana Prado, em Belém do Pará, de Zilda Gama, em Belo Horizonte, recebendo os romances de Victor Hugo, a mediunidade gloriosa de Chico Xavier, a própria reencarnação de Kardec, trazendo seus principais livros da sua época de Pedro Leopoldo, a mediunidade de materialização de Peixotinho, né, que materializava os espíritos em pleno dia, a mediunidade também gloriosa de Dona Ivone do Amaral Pereira, que viveu entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte também a mediunidade de João Nunes Maia, que vem trazer obras extraordinárias e também vem trazer fórmulas, como, por exemplo, a pomada Vovô Pedro, e também a mediunidade de Valdo Vieira, que foi colaborador de Chico Xavier. Nós temos aí, no início da data limite, veja que não há uma coincidência. Isso tudo é programado lá de cima, em 1969, né, que era justamente o aniversário de 100 anos da morte de Allan Kardec, era o final da segunda geração de incredulidade, é o início da data limite segundo Chico Xavier, e Chico Xavier estaria naquele ano, como esteve de fato, publicando o seu 100º livro, que é o livro Poetas Redivivos, pela Federação Espírita Brasileira. E na terceira geração, que começou em 1969 e foi até 2019, é a geração que vai ver a explosão da espiritualidade no Brasil, com as informações de Chico Xavier através do programa Pinga Fogo, na TV Tupi de São Paulo, o maior programa de audiência na televisão brasileira ao vivo, até hoje foram 2 programas, um em julho e outro em dezembro, né, que mostrou a cara do espiritismo no Brasil, em 1971. Em 1972, também, vários programas de rádio, como, por exemplo, do professor Herculano Pires, e começaram a sair também novelas,
como, por exemplo, A Viagem, no final da década de 70, a explosão também de peças de teatro na década de 80, de novelas também de cunho espiritualista na década de 80, e mais para o final da década do século XX, início do século XXI, também os grandes filmes que passaram a ser veiculados nos cinemas brasileiros, sobre a vida de Chico Xavier, sobre Nosso Lar, sobre as páginas consoladoras que Chico Xavier recebia para as mães, confortando-as na sua dor. Enfim, vídeos sobre, agora recentemente, por exemplo, sobre o médium de cura aqui de Congonhas, Minas Gerais, que recebia Dr. Fritz, não é? Então vejamos que isso se espalhou de tal forma, e também houve a diáspora dos espíritas, porque principalmente a partir da década de 80 nós vamos ver uma imigração em massa de espíritas brasileiros para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia, levando o espiritismo e fundando nessas outras nações grupos e centros espíritas, permitindo, portanto, à humanidade conhecer a vida e a obra de Chico Xavier, de Allan Kardec e as realidades inferidas na vida pós-mortem. Então, nós todos vimos esse grande movimento, né? E Geraldo, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que sempre foi uma curiosidade de mim. A gente entra, então, nessa quarta geração que deixou bem claro o que seria. Eu, por exemplo, eu tenho 36 anos hoje, nasci em 1986. E eu estudei toda a obra do Kardec, estudei tudo, enfim, frequentei casas espíritas muitos anos, e eu me deparava seguidamente em perguntas que tinha lá no livro do Espírito, onde era colocado assim: isso ainda não dá para vocês entenderem. Só que a gente voltar que esse livro foi escrito também na época lá de Kardec. A gente poderia dizer que essa quarta geração agora vem responder também muitas perguntas que estão no livro, que naquela época não se tinha um entendimento, talvez apropriado, dessa multidimensionalidade, disso tudo, para hoje a gente também já ter esses entendimentos. Sem dúvida. É por isso que no programa Pinga Fogo, o Chico vai dizer que caberá à ciência esse papel, né? Porque o que aconteceu? Nós vivemos 3 gerações de 50 anos, ou seja, 150 anos de grande incredulidade no mundo terrestre, dentro da ciência, dentro da filosofia, né? Disputas inglórias, guerras devastadoras, disputas ideológicas, e ainda estamos vivendo o rescaldo disso. Agora, nessa quarta geração, nós vamos ver que os cientistas, igual no prefácio do livro Missionários da Luz, não sei se é o Missionários da Luz ou nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, um dos dois, que Emmanuel vai dizer o seguinte, que, em verdade, os cientistas é que se tornarão os verdadeiros sacerdotes do espírito imortal, porque o objeto de suas análises científicas, que é a matéria, cada vez mais vai se apagar. E veja bem que isso já está acontecendo, né? Nesses aceleradores de hadrons entre a Suíça e a França, aqui em Campinas, lá no Arizona, no Novo México, nos Estados Unidos, na China, eles cada vez mais vão buscando subpartículas das subpartículas atômicas, e nós vamos ver que o que nós temos de matéria, em termos reais, é muito pouco, ou quase nada. E tudo isso nada mais é do que a manifestação da mente e a manifestação da energia condensada da luz. A ciência vai chegar nisso e vai descobrir, o Chico falava comigo, nós teremos um avanço extraordinário depois de 2019, se não tivermos a guerra nuclear, não é? Como nós não tivemos, eu creio
firmemente que estamos nesse passo. Através da ciência, porque a ciência vai descobrir, por exemplo, os planos espirituais, as interdimensões, outros planos de vida, as civilizações extraterrestres em outros mundos, vai descobrir, finalmente, a vida além túmulo. E isso vai deixar de ser uma especulação filosófica ou religiosa para ser fato científico. E quando se é fato científico, você rui com todas as estruturas pré-existentes. Então, é esse o grande movimento que nós estamos prestes a testemunhar nos anos vindouros. Veja bem o que Chico Xavier diz no programa Pinga Fogo. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Então tem um sinão aí, não é? Será que nós estamos hoje coletivamente capacitados para recebê-la? É isso que nós precisamos estar fazendo, estar conhecendo. Nós precisamos nos capacitar para receber essa nova era com a dignidade devida, segundo Chico Xavier. E ele completa: se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, e aqui nós podemos incluir o Brasil, inclusive, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerra de extermínio, que deixará consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, porque a própria automação, diz Emmanuel, ele nos está dizendo que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para que a educação da nossa vida mental, através de informações sobre o universo, com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Então, veja, Chico lá em 1971 já estava fazendo a profecia, a presciência, de que nós estaríamos diante do quê? Da robótica, da inteligência artificial, da internet, do acesso global à informação, como hoje nós já temos, não é? E que isso daria para nós uma produtividade do trabalho incalculável, como de fato deu, não é? E hoje nós não temos tanta necessidade do trabalho rude com o planeta, embora as máquinas estejam nos substituindo, os robôs estejam nos substituindo em grande medida, ainda há muito para ser feito, mas isso tem um objetivo. Qual que é o objetivo que o Chico revela? Nós termos mais tempo para a educação da nossa vida mental. E em que sentido a educação da nossa vida mental? Ele mesmo fala, através de informações sobre o universo. Olha só. Então, com essas extradimensões que nós ainda não conhecemos, mas já percebemos com a nossa mediunidade, e isso trará um proveito enorme, segundo ele, incalculável para a humanidade inteira. E quando, a seguir, ele prossegue na sua resposta, ele diz: mas isso terá um preço. Isso é que nós precisamos saber. Isso tem um preço. E Chico Xavier disse: será o preço da paz. Se pudermos nos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim, o terceiro milênio nos promete maravilhas. E aqui eu volto a dizer, quando ele disse isso em 1971, a data limite estava apenas no seu início. Então, se nós tivéssemos tido a guerra nuclear, a terceira guerra nuclear, isso seria no fim do terceiro milênio. Como nós não tivemos, então prevalece aqui o princípio do terceiro milênio, que é o que Chico Xavier revela. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas tem uma condicional aí. Se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Senão, vamos aguentar nós todos, talvez, com as estacas zero ou quase zero, para recomeçar tudo de novo. Então,
ele lá estava dizendo o risco da guerra nuclear, né? Graças a Deus, passamos esse risco, no meu modo de entender, porque ele mesmo disse que esse risco vigiria até 2019. E se a guerra tivesse ocorrido, nós teríamos voltado à estaca zero da civilização, teríamos que reconstruir toda a civilização terrestre. Ele próprio nos falou que essa reconstrução demoraria 900 anos, e que o mundo de regeneração somente chegaria no ano 3000. Não é o caso hoje. Nós não acreditamos nisso hoje, porque ele mesmo disse, no próprio programa Pinga Fogo, que Emmanuel afirmava que chegaríamos à regeneração em 2057. Então ele diz, ele continua respondendo, né, a questão, estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora, que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. E aí ele vai revelar coisas extraordinárias, como, por exemplo, a construção das cidades de vidro na Lua, e que nós encontraríamos no solo lunar, e isso é profético, e já encontramos. Olha a importância da fala de Chico Xavier. O que ele falou em 1971 já foi encontrado, né? Ele fala, nós encontraríamos matéria plástica, azoto, oxigênio, água, no próprio solo lunar e vidro, para construir essas cidades permanentes. E nós sabemos que Estados Unidos, que a China, que a União Europeia e o Japão já estão programando essa construção para finais desta década. E que a partir dali, Chico Xavier vai dizer, nós iríamos ter a presença dos irmãos extraterrestres de forma aberta e inequívoca. Então, nós estamos diante de uma nova alvorada. Vejam o que o Carlos Bacelli anotou das falas de Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece, no livro O Evangelho de Chico Xavier. Ele anotou isso em 1999. Chico Xavier dizendo, devemos fazer tudo para evitar uma guerra que viria, sem dúvida, ser um atraso na marcha progressiva da humanidade. Quando surge uma guerra de proporções maiores, quase tudo se desmantela e praticamente tem que ser reiniciado. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, veja bem ele falando, em 1999, se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, ou seja, até 2019, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Porque ele me disse isso também, nós teríamos um avanço imenso no campo da fraternidade, da solidariedade entre os povos, e que teríamos um grande avanço também científico, tecnológico, cultural e social. Nesta outra carta que Chico escreve, em 1957, quando o Espiritismo completava 100 anos, ele escrevia para o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, José Gonçalves Pereira, fundador da Casa Transitória, e ele escreveu assim um trecho dela. Penso que em 2057, nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião, para que as nossas conquistas definitivas do Espírito cheguem. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente, com as guerras e as renovações que virão inevitáveis, e por isso mesmo revelar-se-á mais compreensível e mais bela. E nós vivemos aí renovações inevitáveis, como foi o caso da pandemia do coronavírus. E lá no segundo programa... Pegando só um adendo novamente, desculpa, estava vendo o pessoal comentando sobre ciência, sobre ainda estar muito longe, mas depende muito da visão que a gente coloca. O que acontece? Vou dar o meu exemplo aqui, o que acontece comigo. Eu trabalho com apometria, com algumas outras técnicas, dou cursos também, e
muitas pessoas da ciência já estão se formando, pegando o meu universo aqui comigo nessas novas tecnologias. Também, as informações que eu acabo canalizando, as mensagens que eu trago, a gente também tem essa ajuda toda multidimensional desses irmãos, vamos dizer assim, estelares, trazendo novos entendimentos, trazendo algumas tecnologias, e tudo isso visa o nosso bem-estar, o nosso crescimento, bem como você colocou, para que a gente possa cuidar do nosso mental, cuidar da nossa alma, do nosso espírito, e não ficar nessa roda de buscar sempre correr atrás da máquina. Então, tudo isso vem dentro disso que o Chico já profetizava lá atrás, colocando, vocês precisam passar por esse período de não se atacarem, que seria uma guerra mundial. E hoje a gente está vivendo isso, pelo menos vamos dizer assim, no universo que eu visualizo, que eu consigo acompanhar no dia a dia, eu vejo muito isso. Muita gente da ciência buscando esses entendimentos. É verdade. Nós temos esse movimento aí fundado pela doutora Marlene Nobre, das associações médico-espíritas, unindo os conhecimentos da medicina e da espiritualidade através da obra de André Luiz, de Chico Xavier, e confirmando muitas das revelações antecipadas por André Luiz na obra de Chico e que hoje já se encontram nos domínios da ciência provada, da ciência prática, não é? Você quer ver um exemplo disso? A ressonância Schumann. Quanta gente acompanha a ressonância Schumann? É uma coisa científica, mas ela consegue trazer um olhar energético, consegue trazer um olhar do planeta, como o planeta está vibrando. E assim a gente tem vários científicos, várias coisas que a gente já observa hoje, como que isso tudo se comporta unindo ciência e espiritualidade. Agora, tudo isso é muito importante a gente tratar aqui, porque, lógico, nós estamos falando em termos globais, mas qual que é o papel do Brasil diante do concerto das nações? Aí é que está a preponderância do valor espiritual do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, porque é dada ao Brasil esta missão de demonstrar a vida eterna, de demonstrar a mediunidade, de ser um campo prático do contato dessas civilizações extracorpóreas e extraterrestres também, dos espíritos desencarnados em múltiplos planos de vida, com os médiuns terrestres. Então, o Brasil realmente, o Chico dizia para nós, para mim, para o Bacelli, para todo mundo que convivia com ele lá em Uberaba, na década de 80. Se muitos dos países chamados desenvolvidos estão hoje 100 anos na frente do Brasil no campo tecnológico, científico e até mesmo no campo social, eu digo a vocês que o Brasil está 100 anos na frente desses países e dos demais países no campo da espiritualidade. Porque as conquistas da espiritualidade no mundo espiritual brasileiro são muito avançadas e nós já percorremos um caminho muito grande que outros países ainda estão engatinhando neste processo. Daí a responsabilidade nossa, como trabalhadores, como servidores do Cristo e do espiritismo cristão ou da espiritualidade, em suas diversas escolas religiosas, para dar cabo deste compromisso nosso com o Cristo, o Brasil e o mundo. Vejam o que nós podemos tirar do livro Plantão de Respostas, publicado em 1995, e que é a transcrição do segundo programa Pinga Fogo de Chico Xavier, quando ele vai dizer sobre a transição planetária e sobre o que nós estamos vivendo hoje. Ele diz: estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. E, de fato, né, nós temos aí calamidades sociais, o problema gerado pela crise econômica, não somente derivada do coronavírus, como da guerra ucraniana e russa, ultimamente, não é?
problemas espirituais. Nós estamos vendo aí uma pandemia de depressão, de suicídios, né, de obsessões. A gente vê isso a cada vez, por exemplo, os suicídios estão, segundo a Organização Mundial da Saúde, estão cada vez ocorrendo em mais tenra idade. Hoje são os adolescentes ou ainda as crianças que estão suicidando, não é? Então, isso é uma calamidade espiritual de consequências imprevisíveis. O problema do aborto, por exemplo, a não compreensão que muitos dos materialistas ainda têm sobre o aborto, sobre a vida intrauterina, não é? Então, a calamidade do aborto é uma calamidade espiritual, um assassínio de vidas humanas aos milhões todos os anos. Isso sim, um verdadeiro genocídio. As calamidades emocionais, como eu citei agora há pouco, a epidemia da depressão, da tristeza, da bipolaridade, que é uma calamidade emocional, e as calamidades físicas, como as doenças, tipo coronavírus, como o Zika vírus, e também os problemas relativos à quantidade de terremotos, de vulcões que explodem, de enchentes que estão por todo o mundo, né? Estão realmente por toda parte. Mas ele continua dizendo, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Isso é Chico Xavier no programa Pinga Fogo, no segundo programa Pinga Fogo, em dezembro de 1971, há 51 anos atrás. Mas, ele fala, antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. E nós estamos vivendo essas transformações ideológicas, políticas, econômicas, sociais, científicas, filosóficas, religiosas. Todas as estruturas materialistas terão que ruir. E eu pergunto, e agora, para onde nós vamos, né? Nós temos aí essa foto. Só antes de dar o slide, pegar uma analogia que eu sempre faço aqui com o pessoal nas minhas lives, porque muitas vezes a gente não entende assim, por que a gente precisa passar por isso, por aquilo, como sociedade, como coletividade. E eu sempre faço uma analogia assim, quando você vai construir uma casa, por exemplo, você compra lá o terreno, você não sai construindo a casa. Você primeiro limpa o terreno. Você limpar o terreno. Isso. E também faço sempre uma pergunta para o pessoal. Imagine que nós estamos num mundo de provas e expiações, nós, como almas individuais, e precisamos ir para um mundo de regeneração. O que a gente precisa deixar, o que a gente pode levar? Então, nós e o próprio planeta, fazendo as nossas transformações também. E aí eu acho que isso entra já direto aqui no que você vai entrar aqui. Exatamente. Cada um de nós tem essa responsabilidade da autorreforma, da reflexão, da espiritualização. Será que nós estamos realmente interessados no processo de espiritualização própria? Essa é a grande questão. E se tivermos, de fato, compromissados com isto, nós já sabemos para onde nós vamos, que é o mundo regenerado de amanhã. Caso contrário, se estamos apegados ao materialismo, às doutrinas da morte, às doutrinas materialistas, nós estamos fatalmente nos candidatando ao degredo para mundos ainda primitivos ou ainda de provas e expiações. No livro Caderno de Mensagens e também no nosso livro, meu e do doutora Marlene Nobre, o 2019, o ápice da transição planetária, nós vamos transcrever essa entrevista que Chico deu a alguns espíritas de Curitiba, em 1956, que foi gravada pelo pessoal da Legião da Boa Vontade. E nessa entrevista, Emmanuel, através do Chico, vai dizer: não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América, na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos esquecer também que a Europa superalfabetizada se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei
em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. E aqui ele fala do Brasil, aqui mesmo no Brasil, numa nação com capacidade para asilar 900 milhões de habitantes em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Então, veja, Emmanuel, através do Chico, em 1956, prevê que o Brasil, gente, agora no século XXI, que ele fala próximo, né? Nós poderemos, de uma hora para outra, receber asilados, né? Ou seja, emigrantes ou imigrantes de outros países, por algum evento catastrófico, 900 milhões de habitantes. Então, veja o quanto isso pode impactar o futuro da nação brasileira. E nós vamos ver que Chico Xavier dá muita ênfase nesse assunto em outras entrevistas também. Por exemplo, no livro Crônicas de Além-Túmulo, em 1937, Humberto de Campos vai escrever: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra, e na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras, realizando profecias. Fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Veja aí que ele fala nas civilizações extraterrestres. E nós estamos diante aqui de uma profecia que todas as ditaduras para o proletariado, as ditaduras comunistas, socialistas, também as ditaduras fascistas, as falsas democracias haverão de desaparecer para surgir uma política espiritualista, que esteja ligada à espiritualidade, inaugurando novas leis que assambarquem os conceitos da vida além-túmulo, os conceitos da espiritualidade, para que também novas organizações surjam entre os homens. Também no livro Luz do Caminho, Emmanuel vai dizer: vivemos, em razão disto, torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual nossos sentimentos são convocados automaticamente à percepção e à aplicação do cristianismo nos mais comezinhos atos da experiência humana, obrigação essa que somos compelidos a cumprir se não quisermos sossobrar nas tragédias coletivas de que o nosso século se represa. Então, nós temos que estar ligados ao Cristo acima de todas as coisas, sim. Não é? Isso está na mensagem de Emmanuel, publicada em 1992, neste livro Luz no Caminho. E ele próprio, em 1937, vai dizer para o Chico Xavier: muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Alguma questão? Eu ia comentar aqui que eu trabalho, Geraldo, bastante com esses assuntos galácticos, trazendo esses assuntos aqui para o pessoal. E muitas vezes a gente questiona como gostaríamos de viver, ou como eles vivem já em dimensões superiores, em vibrações superiores. E para responder isso seria exatamente o que você falou. A gente vai ter que vibrar, vamos dizer, economicamente, politicamente, tudo, para uma coisa
espiritual, para uma coisa galáctica, vamos dizer assim, e não os sistemas antigos, velhos, que a gente teve aqui até então. Veja o que Emmanuel escreveu por Chico em 12 de janeiro de 49. A tarefa evangelizadora prossegue, continua. A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução do programa. A bandeira da cruz prossegue, e em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Olha aí, o roteiro é esse, não tem outro roteiro. Então é a destruição do materialismo. Ele próprio vai dizer em 3 de agosto de 49 que era preciso criar espírito para o gigante. Está lá no livro Deus Conosco, que nós publicamos. E ele próprio explica que o gigante é o Brasil adormecido da sua grande missão perante o concerto das nações, mas que chegaria um momento que esse gigante se levantaria, acordaria do seu sono centenário e assumiria as rédeas da própria espiritualidade para influir nos destinos do mundo inteiro. E um espírito de um inglês, que no século XVI havia sido o primeiro historiador da história do Brasil, ele, chamado Robert Southey, vai escrever por Chico Xavier, está no livro Falando a Terra. Somos aqui lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças, de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Então vejam, gente, isso é uma convocação de um espírito que era inglês, que veio para o Brasil, né, otimista e feliz, confiando no esplêndido porvir do Brasil, como jovem e vigorosa nação, e revelando para nós que o Brasil é um depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Então, nós não podemos desanimar, não podemos abrir a guarda. Nós temos que continuar nessa luta de vencer o materialismo, principalmente o materialismo histórico, para realmente que esta nação brasileira seja a pátria do Evangelho e o coração do mundo. A própria mãe de Chico Xavier, no livro Carta de uma Morta, vai dizer a ele: cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Não é? E Emmanuel, numa entrevista, fala sobre a evolução planetária, entrevista dada em Pedro Leopoldo, e ele vai dizer: toda essa eclosão de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual deve significar para o homem domiciliado na terra do presente século a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Elas devem ser apreciadas em si mesmas e examinadas igualmente no exemplo e no ensinamento de todos aqueles que, em variados setores culturais, políticos e filosóficos do globo, trazem-lhe a vontade divina, que, na essência, é sempre a nossa jornada para o supremo bem. Então, essa evolução planetária está ligada, sim, à ideia de Deus e da espiritualidade. Né? Chico Xavier o demonstrou sobejamente em 1971, em 2 ocasiões, principalmente nas mensagens finais que ele recebeu, as 2 delas, tanto em junho e julho, quanto em dezembro de 1971, a primeira do espírito de Castro Alves, falando sobre a missão do Brasil, e a segunda, o espírito do poeta, se não me engano, Coelho Neto, de São Paulo, também falando sobre o Brasil. No livro Lições de Sabedoria, de Chico Xavier, que a doutora Marlene coordenou, reunindo as entrevistas que ele deu à Folha Espírita de São Paulo em 25 anos, né? Naquela ocasião, 1996, a Folha estava completando 25 anos de existência,
o Chico revelou a ela, e também está gravado na locução que ele fez no Grupo Espírita Perseverança de São Paulo, em 1993. Nós estamos com a nossa bandeira imaculada, inatingível por qualquer corrupção. Nossas dificuldades têm sido sobrepujadas pela fraternidade. Temos facilidade para aprender os ensinamentos de nossos amigos espirituais. Formamos os núcleos de paz e amor que são as casas de nossa doutrina. O Brasil tem tudo para ser aquele país privilegiado. Desse modo, vamos pedir aos nossos amigos que cada um se faça um agente da conciliação, da esperança, do otimismo, na certeza de que estamos vivendo belos dias, apesar dos conflitos que estamos atravessando. Mas vamos desejar aos nossos legisladores, estadistas, grandes amigos da paz e da liberdade, que eles todos estejam unidos também conosco, nos votos a Deus, para que o Brasil continue a ser esse colosso de confraternização, de luz espiritual, que dimana de todos os núcleos em que o nome de Jesus é venerado. Quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos talvez necessidade de exemplificarmos até com sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só, num só coração. Chegada a essa época, naturalmente, seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis para nós. Como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemo-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemo-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país, buscando a paz desejada que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada. Como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar, porque aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas. Vamos todos vibrar pela paz, vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que não tenhamos conflitos, desajustes e desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e de trabalho cada vez mais intenso. Vibremos para que o mundo permaneça em paz. Sabemos que diante do Divino Mestre a separação não existe, que todos estamos ligados uns aos outros e que por isso mesmo o próximo, mais próximo, é sempre aquela pessoa a quem devemos mais amor, mais tolerância, às vezes, quem sabe, mais perdão, mais entendimento, para que a fraternidade não seja um mito em nosso mundo, em todas as dimensões. Vamos todos vibrar pela paz. Chico Xavier. Então, encerrando aqui as nossas considerações dessa participação, nós cremos, conforme nós fizemos a entrevista à doutora Marlene Nobre, das palavras de Chico Xavier, que em todas as situações, seja na guerra ou na paz, seja nas grandes transformações sociais, econômicas, políticas, religiosas, filosóficas, ou mesmo nas grandes comoções telúricas da Terra, que provavelmente se avizinham nos próximos anos, né? E que nos trarão a presença de uma corrente imigratória do exterior de cerca de 900 milhões de pessoas,
que vamos abraçá-los com fraternidade e com amor, em qualquer das situações. Também a situação do progresso econômico do Brasil, alcançando também a divulgação de nossa cultura, especialmente de nossa espiritualidade, nas nações de outros continentes. Em todas as duas situações, o Brasil cumprirá, sim, o seu papel no grande processo de espiritualização planetária, que é a sua grande missão de ser coração do mundo e pátria do Evangelho de Jesus. Na melhor das hipóteses, a nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício e de matérias-primas para o mundo, mas principalmente também a grande fonte energética com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas, como já foi descoberto pela Petrobras, né? E mais adiante, caso ocorra a pior das hipóteses, com o hemisfério norte do planeta tornando-se inabitável, como previa Chico Xavier, grandes fluxos imigratórios se formariam, então, para o hemisfério sul, onde se situa o Brasil, que então seria chamado, como será chamado, mais diretamente a desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos migrantes. Essa é a nossa colaboração aí ao seu canal, Henrique, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ampare e fortaleça na compreensão de nossa tarefa e de nossas responsabilidades com Cristo. Estava sem som. Maravilha, Geraldo, pela toda a sua explicação. Eu acredito que a gente não tenha nem perguntas para fazer, porque você explanou tudo de forma tão maravilhosa e tão direta para o nosso entendimento, que isso já é de grande valia. Eu queria só fazer uma colocação também, que nós todos sabemos que esse projeto é um projeto de Jesus, projeto do Cristo. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam pensando, ficam desanimadas, ficam com medo, uma série de coisas. Mas o projeto é do Cristo. Vai acontecer porque ele é quem está no leme, se chama assim. Então, a gente tem que confiar. É por isso que vem muitas mensagens. Confiem. Enfim, nós vamos para um mundo de regeneração. É isso. E as coisas que precisam, necessitam acontecer, elas vão andar. Eu vou, aí, corroborando essa sua última intervenção aí, Henrique, eu vou sugerir, como aqui não dá tempo, porque as mensagens são muito extensas, eu vou sugerir que as pessoas procurem o livro Palavras do Infinito, de Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier. E eu vou citar algumas mensagens que lá estão, muito claras, e que dizem respeito até ao momento atual que o Brasil está vivendo. Então, nós temos lá duas mensagens do ex-presidente Nilo Peçanha, que havia sucedido a Afonso Pena, não é? E que foi presidente do Brasil entre 1909 e 1910, pelo Partido Republicano Fluminense. E, através de Chico Xavier, ele vai escrever duas mensagens que estão lá no livro Palavras do Infinito. Vocês podem acessar essas mensagens no site A Bíblia do Caminho, Testamento Xavieriano, e procurem lá pelos livros, né? Lá no site principal, os livros de Chico Xavier, e entrem no livro Palavras do Infinito, na internet. E vocês vão ver duas mensagens do ex-presidente Nilo Peçanha. A primeira, ele aborda a democracia, o fascismo e o comunismo, falando claramente como nós devemos combater
todas as doutrinas materialistas históricas. Elas não foram feitas para o Brasil. Na primeira e na segunda mensagem, que foram psicografadas no dia 31 de julho de 1935, o ex-presidente Nilo Peçanha nos esclarece bastante a esse respeito. A segunda mensagem é uma entrevista que o repórter Clementino de Alencar fez a Chico Xavier e que teve o senhor Teixeira da Costa como interlocutor. E Chico Xavier vai responder por Emmanuel, né, a questão da economia, das emissões de moeda, da política administrativa, o erro que seria a economia dirigida, como no caso dos países comunistas, a questão da importância da síntese da verdade, não é? E perguntas essas todas respondidas pelo espírito, eu tinha dito Emmanuel, mas não foi. Foi o espírito de Joaquim Pedro de Oliveira Martins. E ele nada mais é do que um português que foi historiador, político e cientista social português no século XIX. Então, veja bem, Chico Xavier recebeu isso para a nossa orientação. Na terceira mensagem, que é também uma pergunta intermediada pelo repórter Clementino de Alencar, agora sim ao espírito de Emmanuel, ele vai responder sobre a democracia, sobre as leis, sobre a necessidade de patriotismo e coletividade, sobre a situação econômica do Brasil, sobre a necessidade de nós não agirmos de forma facciosa e de nós não entrarmos nas lutas de classe, não é? E sobre as concepções avançadas da alma brasileira, e que seria necessário uma reaproximação de todos os homens diante dos seus sentimentos cristãos e da sua lucidez também administrativa. Como quarta mensagem, nós vamos também incluir as respostas de Emmanuel sobre o feminismo, as desigualdades sociais, a evolução dos povos e dos seus códigos, o livre-arbítrio, a criminalidade, não é? Ele falando contra a masculinização espetaculosa da mulher, sobre os deveres mais sagrados de homens e mulheres, não é? De todos nós, como problema que foge aos códigos transitórios dos homens, não é? Ele fala também sobre a evolução dos povos e a evolução dos seus códigos de conduta, fala sobre o dever da solidariedade, mas também reafirma que as classes sociais sempre existirão e que vai também tecer comentários sobre o livre-arbítrio, sobre a fatalidade e sobre o elemento dominante nas nações. Como quinta abordagem, nós vamos ver também as mensagens que Emmanuel escreveu sobre o comunismo no Brasil, que devemos afastar de qualquer medida que o indique, porque significaria a anarquia total, não é? E que nos tiraria do trilho, do caminho da fraternidade e da nossa responsabilidade cristã. E como última entrevista, que é o capítulo 10 desse livro, Palavras do Infinito, ele vai falar também, deixa eu ver quem assina, também é Emmanuel, vai falar sobre o problema do jornalismo, né? A missão dos jornalistas, que tem se tornado um grande problema no Brasil na atualidade, sobre o problema da verdadeira intenção, né? A precipitação dos acontecimentos, as dificuldades e
as portas que se abrem à espiritualidade e que nós deveríamos estar atentos aqui sobre as vantagens e desvantagens de todos os regimes de exceção ou regimes que seriam considerados extremistas, como o regime comunista, por exemplo, que seria totalmente desaconselhável para o Brasil. Fica aqui a nossa sugestão de leitura para todos vocês. Gratidão, Geraldo. Dando sempre as palavras do Cristo. Ele dizia: conheceis a verdade vos libertará. Eu uso muito isso aqui. E nós estamos vivendo, vamos dizer, o Apocalipse, que é nada mais do que revelações. Então, nós vamos cada vez mais conhecer as verdades. Então, Geraldo, eu queria agradecer aqui pela sua participação, esse riquíssimo conhecimento que você trouxe, que dá para sentir a energia do Chico. Eu, pelo menos aqui, fiquei aqui ouvindo, e é como se, para todos nós que estamos assistindo, isso é um contato para a gente, sim, também, com o nosso querido Chico. Então, gratidão por você aceitar vir aqui. Fica o convite para vir mais vezes também. Muito obrigado. Também agradecendo a todos que nos assistiram e que, como eu sempre digo, que isso tudo possa abrir reflexões. É isso que a gente faz, expandindo a nossa consciência. De fato. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por me receber. Que os nossos amigos aí também recebam nosso abraço fraterno, não somente em nome nosso, mas em nome também do nosso pessoal aqui da TV Saber Espiritismo, do Portal Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte e da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, com a editora Vinha de Luz. Então, gratidão.